Bem-vindas e bem-vindos! Hoje vamos olhar mais de perto para a história das tunas e estudiantinas, tentar perceber as suas origens, especialmente em Portugal, com base em investigação histórica recente. Exatamente. O nosso objetivo aqui é, se calhar, desmistificar algumas ideias feitas, não é? Como essa ligação quase mítica à Idade Média, e tentar traçar a evolução real destes grupos. Olhar para as fontes, para os factos. Ótimo. E acho que um bom ponto de partida é mesmo esse mito persistente, a ligação às partidas de Afonso X. Quase toda a gente assume que nasceu ali. Pois, é uma ideia muito enraizada. Mas olha, as partidas de facto definem o que era uma universidade, a vida académica, sim. Mas não há uma única referência, nenhuma, a tunas ou a tunantes. Nada. Nada. E outras ideias, tipo a tuna de São Bartolomé ter sido fundada antes do colégio. Bem, falta documentação séria para comprovar isso. São mais construções, talvez. Ok, percebo. Portanto, essa origem medieval direta parece que não se sustenta nos documentos. Então, onde é que podemos encontrar, digamos, os antecessores? Fala-se muito dos goliardos. Sim, os goliardos eram figuras interessantes. Clérigos, estudantes medievais, às vezes um bocado boémios, críticos. Partilhavam talvez um certo espírito, uma certa marginalidade estudantil, vá. Mas daí a serem os avós diretos das tunas musicais, não há uma linha contínua. E os sopistas, os capigorrones? Cultura. Estudantes pobres, muitas vezes dependentes de outros mais ricos, que usavam a sua inteligência, retórica, para sobreviver. Mas a ligação original à música em grupo? Não, isso não existia. Eram estudantes a tentar safar-se, basicamente. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. A própria palavra tuna. Porque, pelo que percebi da investigação, não nasceu ligada à música, pois não? Não, nada disso. Originalmente, tuna, tuno, eram termos do calão, da gíria mesmo. Estavam associados a uma vida, vadia, ociosa, andar de um lado para o outro. A expressão correr la tuna significava isso mesmo. Que curioso! Exato. A teoria mais forte liga a palavra ao francês antigo tonne, que significava esmola ou até um albergue de mendigos. E está relacionada com aquela figura lendária, o Roi de Tunes, o rei dos vagabundos, em Paris no século XV. Não tem nada a ver com atuns, então? Às vezes ouve-se essa teoria dos atuns mencionada pelo Frei Martin Sarmento é muito pouco provável como origem. As palavras tuno, tunar, já existiam antes sem essa ligação. E a ideia de ser uma corruptela de estudiantina, isso filologicamente é impossível. Que fascinante. Uma palavra que vem da gíria, da marginalidade. Então, quando é que a música entra na equação e transforma isto tudo? As origens mais diretas estão nas estudiantinas do Carnaval espanhol do século XIX. Isto lá para 1830, 1840. Eram grupos que, atenção, muitas vezes vestiam-se como estudantes, imitavam estudantes, mas nem sempre o eram. Interessante. Só mais tarde é que a Associação a Estudantes Universitários Reais se tornou mais forte, mas nunca foi exclusiva. E sim, a investigação documenta, desde bastante cedo, a existência de estudiantinas femininas e mistas. É um facto que a narrativa popular, por vezes, esquece. A partir daí começam a surgir estudiantinas e tunas populares um pouco por todo o lado em Portugal. Foi um rastilho. E é aí que nascem as nossas tunas académicas mais conhecidas. Precisamente. Então, tentando aqui resumir, a origem não está na Idade Média documentada. A palavra tuna vem da gíria, da vadiagem, e a forma musical que conhecemos hoje, essa vem de Espanha no século XIX e só depois chega cá. É uma boa síntese. Vemos claramente uma evolução. O termo tuna é apropriado, ganha um novo sentido na segunda metade do século XIX. Passa a nomear estes grupos musicais e depois consolida-se. Já no século XX, com a imagem que temos, os grupos de cordas, o traje, um repertório que mistura várias coisas e essa ideia de preservar tradições académicas, mesmo que algumas dessas tradições sejam, na verdade, bem mais recentes do que se calhar pensamos. É uma viagem mesmo inesperada, não é? Da gíria nas ruas para os palcos académicos. Sem dúvida. E fica a reflexão, talvez. Como é que uma palavra com uma carga original tão ligada à vadiagem, à sobrevivência quase, se transforma num símbolo de tradição, de orgulho académico?
Que outras histórias destas de transformação de significado não estarão escondidas noutros costumes que hoje aceitamos como se sempre tivessem sido assim?